É possível provar a existência de Deus ou tudo se concentra na fé? Profunda questão, né? A ciência tem seu modo de pensar, mas nem todo cientista é assim. É o caso de Michael Heller, cosmólogo polonês, premiado por provar a existência divina. Mas desde que Immanuel Kant publicou seu livro Crítica da Razão Pura, tem sido cada vez mais comum pessoas dizerem que é impossível provar que Deus existe. Como, por outro lado, há quem diga que também é impossível provar o contrário. 2 pesos, 2 medidas. O professor Michael Heller, que na verdade é padre e cosmólogo, o que é bastante curioso, uma vez que cada ramo trata da origem do universo de uma forma diferente, sustentou a possibilidade de comprovar matematicamente a existência de Deus e acabou sendo vencedor do mais considerável prêmio acadêmico do mundo, o Prêmio Templeton, oferecido pela fundação homônima, sediada em Nova York, Estados Unidos. O prêmio de 825 mil libras esterlinas, mais de 5 milhões de reais hoje, foi enviado diretamente para Londres, onde Heller reside. Michael Heller foi um aluno brilhante no ensino médio em Mościk, um bairro de Tarnow, cidade da Polônia onde ele nasceu. Heller se formou pela filosofia e pela cosmologia quando estava na Universidade Católica de Lublin, onde fez mestrado em 1965 e doutorado em 66. Em 1972, tornou-se docente da Pontifícia Academia de Teologia e, em 1985, tornou-se titular da cátedra. Heller também recebeu uma honraria da Universidade de Tecnologia de Cracóvia e viajou pelo mundo como professor e cientista visitante em universidades renomadas na Bélgica, no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados Unidos. Ele é um dos membros da prestigiosa Pontifícia Academia das Ciências. O Dr. Michael Heller, hoje com 88 anos, tem dedicado esses últimos anos aos estudos da singularidade na relatividade geral e a explorar a geometria não comutativa como uma possível chave para unificar a relatividade geral e a mecânica quântica. Aliás, foi com base nestes conceitos que lá atrás o padre cosmólogo tentou explicar como Deus criou o universo a partir do nada e que, sim, o Big Bang aconteceu, mas somente por interferência divina. Em seus trabalhos, Heller sempre busca harmonizar o conhecimento científico do mundo com as dimensões misteriosas de Deus. A cosmologia, apesar de ser uma área científica, usa um argumento próprio para uma causa ou razão para o cosmos. Um tipo de argumento cosmológico ou de primeira causa, normalmente chamado de argumento cosmológico Kalam, afirma que tudo que começa a existir tem uma causa. E o universo começou a existir. O universo deve ter tido uma causa que, em si, não foi causada. Esta primeira causa é identificada com Deus. O apologista cristão William Lane Craig deu sua versão deste argumento na forma de raciocínio lógico. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo teve uma causa. Apesar de ter tido uma recepção para lá de interessante, tanto que recebeu o maior prêmio, Heller também teve e ainda tem seus críticos, que é formado por um grupo de cientistas seletos. Segundo eles, a argumentação contida no artigo que lhe garantiu o prêmio Templeton baseia-se fortemente no chamado Deus das lacunas. Esse tipo de argumentação comum entre os apologistas da religião é tido por muitos como deficiente, por considerar a ignorância da causa de um fenômeno como prova da existência de uma divindade. Em outras palavras, este termo caracteriza-se por responder questões ainda sem solução com explicações muitas vezes sobrenaturais, que não podem ser averiguadas. O próprio prêmio Templeton e a fundação que o outorga ficaram sob questionamento por possivelmente contribuírem para obscurecer a distinção entre ciência e religião. A ciência não perdoa. No entanto, Heller não está sozinho nessa. Há um grupo de cientistas,
tão ou até mais conhecidos pela comunidade científica como pelo público, que de uma forma ou de outra defende a existência de Deus. Um famoso geneticista norte-americano, Dr. Francis Collins, que descobriu genes associados a diversas doenças e dirigiu o projeto Genoma Humano, que mapeou o DNA humano pela primeira vez em 2001, é um deles. Segundo sua biografia, desde a infância, Collins frequentou várias igrejas cristãs, inclusive cantava no coral da igreja episcopal que frequentava com a família. Mas na faculdade, ele começou a duvidar de sua fé e se tornou agnóstico durante a pós-graduação. Foi então que um paciente no hospital o desafiou a reconsiderar sua ausência de religião e, por algum motivo não revelado, ele estudou os prós e contras de acreditar em Deus. Por fim, ele encontrou sua resposta no livro Cristianismo Puro e Simples, que fundamentou sua visão religiosa. Ele pensa que a conversão ao cristianismo não depende só de lógica e debate, mas também de um salto de fé. O físico britânico Edgar Andrews, nascido em 1932, é fundador e ex-chefe do Departamento de Materiais e professor emérito de Ciência de Materiais da Queen Mary University of London. Ele também é autor de Quem Fez Deus? Em Busca de uma Teoria de Tudo. E O que é o homem? Adão, alienígena ou macaco? Pregador e autor de um podcast religioso, ele também já presidiu a Sociedade de Criação Bíblica sediada no Reino Unido. A doutora Jocelyn Bell Burnell é uma astrofísica irlandesa muito reconhecida e repleta de títulos, inclusive o de Dame, na Irlanda e no Reino Unido. Em 1967, quando fazia pós-graduação, ela descobriu o primeiro rádio pulsar, ou pulsar, que é uma espécie de feixe de radiação que pode ser detectado da Terra quando aponta para nós como um farol. Os pulsares são resultantes da explosão de estrelas massivas que formam as supernovas, cujo núcleo é extremamente denso. Apesar de estar vinculada à ciência desde criança, segundo ela mesma já afirmou, Bell Burnell é também uma Quaker. Quakers são pessoas que pertencem à Sociedade Religiosa de Amigos, um conjunto de denominações historicamente cristãs protestantes. Os membros desses movimentos chamados amigos são geralmente unidos pela crença na capacidade de cada ser humano de experimentar a luz interior ou de responder à luz de Deus em cada um. Bell Burnell também atuou como secretária do Executivo Central do Comitê Mundial de Consulta de Amigos de 2008 a 2012. Palestrante frequente nas reuniões e nos encontros entre os amigos, em 2013, ela palestrou em uma importante reunião que rendeu até uma publicação de um livro intitulado Uma Astrônoma Quaker Reflete. Um cientista também pode ser religioso? No discurso, Burnell reflete sobre como o conhecimento cosmológico pode ser relacionado com o que afirma a Bíblia, o quakerismo ou a fé cristã. Para que uma cientista acredite na existência divina, e não estamos falando de Cristo ou da Santíssima Trindade, mas do Criador do Universo e dos princípios da vida. Ele se debruça não só sobre as particularidades da Bíblia e de outros livros sagrados, como o Alcorão para os muçulmanos, os Vedas para os hindus ou a Torá para os judeus, como também nos seus conhecimentos empíricos e em muitos filósofos, tanto clássicos como contemporâneos. Uma grande variedade de argumentos a favor e contra a existência de Deus ou divindades podem ser categorizados como lógicos, empíricos, metafísicos, subjetivos ou científicos. Para a filosofia, a questão da existência de Deus ou das divindades deve envolver as disciplinas da epistemologia, que foca na natureza e no âmbito do conhecimento, e da ontologia, que é o estudo da natureza do ser ou da existência, e da teoria do valor, uma vez que algumas definições de Deus incluem perfeição, que é um termo usado para valorizar algo ou alguém. Platão e Aristóteles, que foram praticamente os precursores da filosofia ocidental sobre a existência de Deus ou de divindades,
apresentaram argumentos que hoje seriam qualificados como cosmológicos, ou seja, respeitando-se as proporções, na mesma linha de pensamento do premiado Dr. Michael Heller, que vimos no começo deste vídeo. Anselmo de Cantuária, que posteriormente se tornou Santo Anselmo, após ser canonizado em 1720 por Clemente XI, foi um monge beneditino, filósofo e prelado da Igreja, que foi arcebispo de Cantuária entre 1093 e 1109. Chamado de fundador do escolasticismo, Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico para a existência de Deus e a visão da satisfação sobre a teoria da expiação, que é uma doutrina na teologia cristã concernente ao significado e efeito da morte de Jesus Cristo. Os argumentos ontológicos são comumente concebidos a priori em relação à organização do universo, segundo os quais, se tal estrutura organizacional for verdadeira, Deus deve obrigatoriamente existir. René Descartes, um filósofo, cientista e matemático francês do século XVII, dizia que a existência de um Deus ou divindades benevolentes é logicamente necessária para que a evidência dos sentidos seja significativa. Descartes, apesar do empirismo científico, era um criacionista. Em seu trabalho Meditações sobre a Filosofia Primeira, tentou demonstrar a existência de Deus e a distinção entre a alma humana e o corpo. Isso fazia parte do seu dualismo, uma vez que tinha influências aristotélicas e também apoiava os pensamentos de Kepler e Galileu, que negava o papel de um poder divino e de causas finais nas suas tentativas de explicar a natureza. Cientistas modernos como Stephen Hawking, falecido em 2018, Richard Dawkins e John Lennox, assim como o já mencionado Francis Collins, têm discutido a existência de Deus. Aqueles que afirmavam ou afirmam ser ateus disseram que os argumentos para a existência de Deus fornecem justificativas insuficientes para acreditar. Hawkins, por exemplo, já declarou que a existência de Deus não era necessária para explicar o universo e que as leis da física poderiam explicar completamente sua origem e funcionamento. A existência do mal no mundo é um dos fortes argumentos apresentados pelos céticos para mostrar que Deus ou não existe ou não se importa com o que acontece aqui. O filósofo grego do período helenístico, Epicuro, argumentou: quererá Deus impedir o mal, mas não é capaz? Então é impotente. Será que é capaz, mas não deseja? Então é malévolo. Terá tanto desejo como a capacidade? Então, por que existe o mal? Em A Fé Explicada, de Leo de Treze, o autor cita São Tomás de Aquino, que, por sua vez, baseou-se em Santo Agostinho para explicar que, abre aspas, o mal é ideia do homem, não de Deus. Ele que deu ao homem o livre arbítrio e pôs em marcha o seu plano para a humanidade. Não interfere continuamente para tirar ao homem o dom da liberdade. Se o inocente e o justo têm de sofrer a maldade dos maus, a sua recompensa no final será maior. Os seus sofrimentos serão superados com sobra pela felicidade futura. Como vimos, para que Deus simplesmente exista, ele tem que estar não só em seu coração, como também em seus pensamentos, para que você possa senti-lo e reconhecer as obras que ele fez e faz. Tudo é uma questão de fé, que é mais do que acreditar, mas acreditar e aceitar. Jamais alguém conseguirá separar o joio do trigo e conseguir afirmar categoricamente e empiricamente que Deus existe ou não existe. Michael Heller não fez uso de nada concreto ou palpável para provar que Deus criou o universo e tudo que nele existe. Ele usou sua fé para mostrar que Deus está em cada um e nada faz provar o contrário. Ou como sustentou o professor do Departamento de Filosofia da Escola de Teologia Talbot, Dr. Gregory Gansley, é impossível, assim diz a história, fornecer um argumento que obrigue ao assentimento. Se o meu argumento não convencer o ateu mais fervoroso, não provei a existência de Deus. Como não consigo convencer tal ateu a acreditar, os meus argumentos não contam como prova.
Se não contam como prova, para que servem? Obrigado por assistir. Até a próxima.